Presidente, ao abrir, melhor dizendo, ao escancarar as portas do mercado europeu às multinacionais americanas que já hoje controlam mais de 80% do comércio mundial de bananas, este acordo terá consequências graves, que mesmo aqueles que o vão aqui aprovar não escondem. Os produtores europeus de Portugal, Espanha, Grécia, Chipre e de França, que em 2008 foram responsáveis pelo abastecimento de quase 600 mil toneladas ao mercado europeu, serão duramente atingidos. A própria relatora admite que o acordo ameaça a sua existência futura. Neste contexto, para lá da substância do acordo, é muito grave que a Comissão, reconhecendo os impactos, não preveja nenhuma medida específica de apoio aos produtores europeus, designadamente através de alterações ao regulamento e orçamento pós-EI aprovado em 2006. Também os produtores dos países ACP, que não foram tidos nem achados na discussão deste acordo, serão duramente afetados pelas suas consequências e os paliativos anunciados não vão evitar estas consequências. Quem aprovar este acordo tem de assumir as responsabilidades pelas suas consequências e de nada vale virem aqui exprimir preocupações pias e inconsequentes sob a forma de pergunta ou pedidos à Comissão e ao Conselho. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. A 4 anos do termo do prazo definido para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a tuberculose ceifa 2 milhões de vidas por ano. A tuberculose constitui um exemplo flagrante das desigualdades que graçam neste mundo. Não esqueçamos que se trata de uma doença de muito reduzida prevalência nos países industrializados. O problema da tuberculose, como de outras enfermidades, não se resolve sem serviços públicos de saúde de qualidade acessíveis a toda a população, incluindo os cuidados de saúde primários. A política de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento tem aqui um papel essencial, que naturalmente deve envolver o apoio a programas de vacinação. Mas é necessário mais. É necessário romper de vez com mecanismos como os da dívida e do seu serviço, que drenam recursos do terceiro mundo e que permitem a manutenção de situações de atraso, de dependência, de subjugação e de miséria. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Comissário, é útil e necessário relembrar aqui as lutas dos trabalhadores em diversos países contra esta diretiva. Lutas que convergiram, adquirindo uma expressiva dimensão à escala europeia. Lutas que permitiram excluir ou modificar alguns dos pontos mais negativos que tinha a versão inicial desta diretiva. Mas esta discussão vem demonstrar que não cessaram os motivos de preocupação e as razões para a luta. Antes de mais, porque não foram claramente excluídas do âmbito de aplicação da diretiva todas as áreas em que os Estados podem e devem exercer a sua função social através dos serviços públicos. Conceito que tem sido, como sabemos, deturpado para dele se dar uma visão restritiva. Porque se limita à intervenção dos Estados-membros na salvaguarda das especificidades e na defesa do seu tecido produtivo e empresarial. Porque a liberdade de estabelecimento e a livre prestação de serviços continuam a ter primazia sobre os direitos sociais e laborais que sempre se degradam à medida que este mercado único é aprofundado. Sr. Presidente, Sr. Comissário, um contributo para a defesa dos interesses das PMEs seria acabarem desde já com os chamados planos de austeridade que provocam a sua asfixia, como sucede em inúmeros países como Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este processo é revelador pela forma e pelo conteúdo das novas condições em que o Diretório de Potências da União Europeia procura afirmar e defender os seus interesses num campo alargado de áreas. Novas condições propiciadas pelo Tratado de Lisboa e por este mecanismo da cooperação reforçada para cujas consequências em devido tempo alertamos. Neste caso, e não esquecendo em momento algum questões de fundo relativamente ao conceito de patente unitária, seus objetivos e implicações, neste caso, dizia, o objetivo será o de impor no registro de patentes um estatuto privilegiado para o inglês, o francês e o alemão, sem outro critério que não seja o que atrás referi. De caminho, subalternizam-se outras línguas, como o português, a terceira língua europeia mais falada no mundo. Assim prejudicando os interesses desses outros países, desde logo cerceando a possibilidade de afirmação das suas línguas também nos domínios da ciência e da tecnologia. A concretizarem-se estes intentos, tratar-se-á de uma dimensão mais, que não exclusiva, do ataque ao multilinguismo na União Europeia, que sempre pela porta da contenção de custos vai de forma insidiosa fazendo o seu caminho. Muito obrigado. Presidente, um acidente nuclear ou qualquer outro caso de emergência radiológica, atendendo à sua gravidade e à natureza transfronteiriça, exige naturalmente uma coordenação e concertação de esforços e o estabelecimento de um conjunto de procedimentos comuns, tendo em vista a contenção e a minimização dos efeitos nas populações e no ambiente.
Esta necessidade de coordenação estende-se também ao estabelecimento de níveis máximos tolerados de contaminação nos géneros alimentares. Mas não podemos aceitar a argumentação de que, para melhor servir os interesses dos cidadãos, mediante uma melhor gestão da situação após acidentes, se deve limitar a intervenção e a margem de manobra dos Estados-membros. Pelo contrário, são os Estados-membros que detêm a responsabilidade pela salvaguarda e defesa da saúde dos seus cidadãos. Assim é, também e por maioria de razão, em situações de emergência, pelo que eles devem poder assumir níveis de proteção mais exigentes, se assim o entenderem, o que deve passar, em todos os aspectos, pela possibilidade de adoção de medidas de exceção, tendo em vista essa salvaguarda da saúde das populações e do ambiente. Muito obrigado. A gestão da inovação, ou seja, a investigação e o desenvolvimento de novas tecnologias e processos produtivos e a sua aplicação em larga escala, a seleção dos momentos apropriados para essa aplicação, deverão ter como critérios orientadores, antes de mais, a defesa do interesse público, a melhoria da qualidade de vida das populações e a preservação ambiental. Devem ser, em primeiro lugar, estes e não os estreitos interesses comerciais da indústria e dos grupos económicos a orientar os esforços de inovação e a gestão das suas aplicações. Isto mesmo é válido neste caso das emissões dos veículos. Sabendo que o setor dos transportes é responsável por uma parte substancial das emissões de CO2, aqui se deve centrar uma parte proporcional dos esforços de redução. Deste modo, o aumento da eficiência energética dos veículos, a redução do consumo de combustíveis e, em geral, o desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas constitui uma importante direção a prosseguir, já hoje possibilitada pelo desenvolvimento científico e técnico, desde logo tendo em conta a progressiva e inexorável escassez dos combustíveis de origem fóssil que importa, desde já, acautelar. Muito obrigado. Senhora Presidente, o problema dos medicamentos falsificados constitui, evidentemente, uma grave ameaça à saúde pública, sejam medicamentos sujeitos à receita médica, sejam medicamentos de venda livre. Sem prejuízo da adoção de algumas importantes medidas propostas neste relatório, queria chamar aqui a atenção para uma questão essencial neste problema. Como noutras atividades ilícitas, os medicamentos são falsificados porque existem razões económicas que estimulam essa atividade. Há por isso que atacar as causas profundas que fazem dos medicamentos um colossal negócio, um dos maiores negócios à escala mundial. Há que promover um reforço das políticas públicas nesta área. Há que reforçar a capacidade pública no domínio da investigação e desenvolvimento de novos fármacos, atacando os monopólios da indústria farmacêutica e as suas nefastas consequências ao nível do acesso aos medicamentos. E há que reforçar também a capacidade pública nos domínios da produção, da fiscalização e do controle dos medicamentos. Muito obrigado. Senhora Presidente, 3 anos depois da crise de 2008, o mundo está à beira de uma nova crise alimentar. Para a travarmos, temos que olhar para as suas causas e atacá-las. Olhar para as políticas agrícolas e comerciais que destroem a pequena e a média agricultura, que fomentam modelos de produção intensiva de cariz exportador e, por essa via, ameaçam a segurança e soberania alimentares, como é o caso da PAC. Travar o aumento tendencial, olhar para o aumento tendencial do preço do petróleo e para a elevada dependência da atividade agrícola desta matéria-prima, dependência que há que atenuar. Olhar para o enorme poder das multinacionais do agronegócio que detêm o monopólio de fatores de produção fundamentais, para a crescente utilização de solo fértil para outros fins que não a produção de alimentos, para a usurpação de terra às comunidades locais que nela vivem e que a trabalham. Sobretudo, há que olhar e atacar a irracionalidade de um sistema desumano que permite a especulação sobre os alimentos. Há que acabar de vez com os instrumentos financeiros que viabilizam a especulação e a UE tem que assumir esta necessidade ou será cúmplice, como já é, das suas consequências. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante o expoente máximo de uma visão de comércio que, em lugar de se orientar para a complementaridade e para a reciprocidade, se orienta unicamente para a competição. Competição entre países, entre produções, entre trabalhadores. O balanço esperado deste acordo de livre comércio é apresentado, como sempre, em milhões de euros de lucros para os grandes grupos económicos e para as transnacionais. Assim é, mas falta, como sempre, o reverso da medalha. O sacrifício de milhões de pequenos produtores e de pequenas e médias empresas. O sacrifício do ambiente, a destruição da capacidade produtiva e de postos de trabalho. O ataque a salários e o ataque a direitos dos trabalhadores. Este acordo vai afetar, sobretudo, países como Portugal,
e as regiões mais dependentes dos setores abrangidos, têxtil, automóvel e componentes e eletrónica. É significativo que o próprio relator anteveja já os inevitáveis despedimentos na Europa. Mas sabemos que também na Coreia sindicatos e organizações campesinas estão contra este acordo. Fica assim claro quem ganha e quem perde com a sua assinatura. Muito obrigado.